A paz do Senhor. Meu nome é Liliana, diaconisa Liliana. Eu queria deixar uma palavra hoje para o seu coração, vindo do coração do Senhor, que está lá em Jeremias 18, vaso do oleiro. Hoje é 26 de maio de 2020. O vaso do oleiro é a impenitência do povo. A palavra do Senhor que vem Jeremias dizendo, vou estar lendo só 1 e 2, tá? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Amém, até aqui. O crime era o pecado da idolatria, né? E da desobediência do povo de Israel. O Senhor fala para o profeta que vá a uma olaria para ver como o oleiro faz um vaso. Prestar atenção em todo o processo para que ele pudesse sussurrar a palavra que seria levada ao povo. No verso 4, o vaso que ele fazia se quebrou na sua mão. Tornou a fazê-lo outro vaso. Outra forma lhe pareceu bem aos seus olhos. Neste verso, né, podemos ver que tudo que se quebra nas mãos de Deus, ele torna novo novamente. Ou seja, a forma que você era, que você pregava, que você louvava, Deus não vai usar da mesma forma toda vez que você se quebra, toda vez que você deixa de estar nos caminhos do Senhor, né? Depois que você deixa de estar no centro da vontade do Senhor. Enfim, o que fazia não será da mesma forma, pois o Senhor faz e refaz como Ele quer, como convém, né? Pois o Senhor faz e refaz como convém. Por isso que às vezes falamos, Senhor, tenho saudade de como eu era. Isso é sinal de que você já se quebrou nas mãos do oleiro. Aleluia. Você já passou por vários processos de reconstrução. A gente está sempre passando por vários processos de reconstrução, né? Dizem que geralmente quando você não atinge o que o Senhor quer, você ainda fica na olaria. Sendo vaso, a gente volta, né? E o Senhor ele vai nos moldando até a gente atingir o aprendizado, né? É como o ensino do Senhor é muito pedagógico, né? A palavra nos diz outro vaso. Por que outro vaso? Não nos diz um vaso. Por que outro? Porque daquela matéria-prima, Deus vai fazer outro vaso. Ele não vai fazer o mesmo vaso. Então, se você caiu, se você se quebrou, se você deixou de fazer o que o Senhor pedia para fazer, Ele vai fazer de uma outra forma. Você vai tomar uma outra forma. Deus vai derramar uma outra unção, né? Então, não se preocupa, que a gente sempre se questiona, né? Senhor, eu não prego mais da mesma forma, não canto mais da mesma forma, porque você agora é outro vaso, não o mesmo vaso. A base é a mesma, mas a essência é Deus quem coloca, amém? Ou seja, isso mesmo. E no hebraico diz que o vaso ficava imperfeito e que ele tornava a fazer dele outro vaso. Aleluia. Deus não joga fora a sua essência, mas a forma só Ele tem o direito de ajeitar. Aleluia. A gente tem que dar glória a Deus quando a gente se quebra nas mãos do oleiro, né? É melhor se quebrar nas mãos do oleiro. Na olaria de Deus não existe jeitinho. Não tem como você colar com Durepox, Super Bond, Tribond, essas escolas, né, maravilhosas, escola quente. E quebra e faz mantendo a obra-prima. No 6, o barro na mão do oleiro. Assim o Senhor fala para Israel. Ou seja, está nas minhas mãos. Você está sem forma, você é moldável.
nas minhas mãos te faço e refaço. É melhor a gente querer ser uma massa moldável nas mãos do Senhor, porque aí Ele faz e refaz, né? Da forma como Ele quer. Que a gente tenha essa essência, a gente não perca essa essência de querer ser moldável nas mãos do Senhor. E é o Senhor o tempo todo falando, né, pra gente: queira ser moldável nas minhas mãos, queira deixar eu fazer a obra. Que Ele quem faz a obra, né? A gente tá aqui só pra cumprir, né, os propósitos dele e da forma dele, né? A gente não, o vaso não contende com o seu oleiro. Aleluia. É melhor reconhecer que você é barro. Aleluia. A gente ainda não é vaso. A gente está sempre em construção, né? Ora a gente é vaso, ora a gente volta para mão do oleiro. Ora você é vaso. Aí se a gente acha que está sendo muito usado por Deus, aí daqui a pouco a gente volta a ser barro. Por isso que a gente tem que ser humilde, né, o tempo todo. Porque Deus, ele não tolera a soberba, né? A gente tem que ser o tempo todo dependente do Senhor, né? É incrível isso. Deus é maravilhoso demais. Respeite o processo. Aleluia. Não pense que é o fim, é apenas o começo de um processo. Será doloroso, mas vai passar. Isso é para te fortalecer, para Ele te usar. No verso 7. No momento em que o Senhor der uma ordem, temos que respeitar e esperar na obediência, pois se nos tornarmos a nos arrepender, o Senhor muda o quadro. Por isso que vamos, quando o Senhor fala que vai tocar em algo nosso para fazer a obra, e Ele acaba não fazendo, pois houve arrependimento. Segundo Crônicas 7,14. Não é que Deus ele se arrepende. Eu acho que é a vontade permissiva do Senhor, né? Porque quando a gente se arrepende, Ele vê a intenção do nosso coração. E às vezes aquela sentença o Senhor muda por amor a nós, por misericórdia, né? Em o 9 e o 10, perdão. Se a pessoa ou nação não mudar seus pensamentos, atitudes em respeito ao que o Senhor fez, ou disse que faria, né? Ele volta atrás e faz o que prometeu. Isso é muito sério. A gente tem que ter essa consciência. Claro que Deus pode mudar qualquer situação, porque Ele é o dono de tudo, né? O poder todo está nas mãos deles. Então Ele faz e refaz, né? Assim como o caos. Não sei porque eu estou lembrando disso agora no Gênesis, né? O mundo estava um caos, e do caos Deus transformou tudo. A primeira coisa que Ele fez, haja luz, fit, lux, né? Então assim, Deus ele transforma o caos, Ele dá forma ao caos. Então assim, a tua vida às vezes está um caos, você fala assim, caramba Senhor, eu faço tua obra, eu faço tua vontade, minha vida está um caos. Mas Deus deixa tudo desconstruir para depois Ele construir, né? Porque Ele é o oleiro, é Ele quem faz e refaz. A autoridade toda sobre Ele, né? Nós devemos ter essa consciência. Todo mundo tem um período, né? Um período de processo. A gente tem altos e baixos, né? No 11, Ele manda que o povo se converta e se arrependa se converta do mal, né? Se arrependa do mal para poder sobreviver. O pecado que o Senhor pediu, o recado que o Senhor pediu para dar, que lugar de vaso é onde Deus o coloca. Ele falou que vaso não anda sozinho, não tem perna de vaso. Não tem boca, vaso, mas não fala. Tem que ser carregado. Tem vaso que não tem nem alça. Tem vaso que tem que ser carregado pelo Senhor mesmo.
Então, assim, eu não quero ir fazer obra em tal lugar, eu não quero não sei o quê. A gente fica, às vezes, relutando com o Senhor, brigando com o Senhor. A gente não manda mais na gente. Como dizia o apóstolo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senão o Senhor teria feito braços e pernas no vaso. O barro e colocaria rodinhas. Nunca vi vaso com rodinha. Nem com botão automático, né? Para ir com o direito de ir e vir, né? O barro, antes de virar vaso, tem todo o processo. O oleiro vai buscar o vaso, deixa o barro, né? Deixa escorrer, deixa sair bolhas para não deformar, retira pedras, restos de galhos, tudo para não danificar a forma. Se algo danifica o processo, ele transforma tudo, quebra tudo e faz outro vaso. Sem contar que o barro, ele fica uns 3 meses lá secando. Às vezes a gente fala assim, Senhor, entrei nessa igreja. Na outra igreja eu era presbítero, na outra igreja eu era evangelista, na outra igreja eu era pregador, na outra igreja eu dirigia trabalho de oração. Reparou quando você entra numa igreja, você tem que ficar um período no banco? Pois é, temos que respeitar o processo. Porque o vaso tem que ficar ali para ele poder abaixar a sua consistência, a zerar tudo que ele tinha, tudo que ele trouxe, né, de memórias, de resquícios de outro lugar, dele começar uma outra obra. Então, assim, não questiona se você está 3, 4 meses, 5 meses aguardando o período para você ser usado. Você vai ser outro vaso, não o mesmo vaso. Amém? E o vaso, ele é interessante que o oleiro, quando ele tá ali amassando o barro, aquela roda, né? E o vaso cresce, e se ele emborca, o oleiro vai, desentorta e faz de novo. É como se o vaso estivesse querendo sair, dizer alguma coisa, e o Senhor vai. Então, amados, o processo é doloroso, é difícil, né? Mas a gente tem que respeitar, porque não é a nossa vontade, é a vontade do Pai, né? Eu também estou passando por processo e essa palavra está cortando antes para mim. Antes de eu estar passando para você. Isso aqui foi algum dia que eu escrevi, não lembro a data, mas o Senhor me abriu essa palavra agora de manhã. Eu falei, Jesus, o que eu vou passar? Eu não sei para quem que vai chegar essa palavra, mas eu creio que vai abençoar vidas. Jó 42:2. Bem sei, eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos ou frustrados, né? Não se esqueça, a olaria é de Deus. Só vamos chegar à forma perfeita quando nos deixarmos ser moldados. Não interrompa o seu processo. Descanse nas mãos do oleiro. Aleluia. Na Bíblia Católica diz que no verso 3, deixei então a casa do oleiro e encontrei ocupado a trabalhar no torno. Torno é a roda que o oleiro faz para fazer o barro, o vaso. Interessante observar, no oleiro pode perceber algumas coisas no processo. O barro ou argila tem que ser derramado. Algumas vezes são muitos, porque tem que retirar bolhas e ar. E também não pode muito demorar, pois o barro ele resseca. Então, assim, tem todo um processo, né? Todo um cuidado para ele retirar o barro, para deixar secar. Ele não pode ressecar, ficar totalmente seco, porque no momento ali do processo ele tem que estar um pouco úmido, o barro ainda, não pode estar seco. Se ficar seco, ele não tem como mudar. E o que isso quer dizer na nossa vida espiritual? Eu não sei se vocês já viram fazer um vaso, mas se você está muito seco, é porque você já perdeu toda a sua essência. Né? Então, o oleiro talvez tente molhar, mas não vai conseguir fazer um bom vaso. Então, assim, quando o vaso se quebra, o que ele faz? Ele retira os casquinhos e joga nos outros vasos lá, deixando para poder
ele ressecar e ele tomar a forma dele. E todas as vezes que o oleiro ele pega o vaso, ele vai jogar, tipo assim, quebrou e ele vai jogar no meio lá dos outros barros, para ele poder ir tomando a forma com aqueles vasos ali, o resto daqueles vasos que se quebraram. Ou seja, quando você está muito cheio de si, quando o vaso ele está muito resistente, o barro, o oleiro ele pega aquele barro e ele joga com os outros, porque ele vai misturar da essência dos outros. Ou seja, um vaso muitas vezes ele não pode estar muito cheio de si, porque não vai prestar para ele poder fazer o vaso. Então o oleiro tem que misturar com a outra essência do outro, né? Por isso que muitas vezes a gente precisa da comunhão. Às vezes você está enfraquecido e você precisa estar em comunhão, porque quando você está em comunhão, o outro vai te fortalecer. Isso também fala, se não me engano, em 1 Coríntios 8, quando um está fraco, o outro irmão vem e sustenta. Ou seja, é uma ligação. Isso é coinonia, né? Quando a gente não está bem espiritualmente, você tem que se unir a outra pessoa que está forte, né? Para você poder se fortalecer, porque você precisa da essência do outro, você precisa da ajuda do outro. Ninguém forma um vaso puramente, às vezes só dele. Às vezes é uma junção de outras experiências. Então, o que o Senhor quer nos mostrar também numa simples rolaria, que a gente depende sempre do outro, né? E eu queria deixar essa palavra no seu coração, espero ter ajudado espiritualmente, e fique na paz.